Olá, a Pauta Telecomunicações tem o prazer de apresentar o MovieChat, plataforma de automação WhatsApp. No tutorial de hoje nós vamos falar sobre o agendamento, que é um módulo do MovieChat, e eu vou explicar cada uma das etapas de configuração e administração dessa opção. Primeiramente, nós vamos aqui no módulo de agendamentos e nós selecionamos tipos de agenda. É aqui que nós vamos definir os padrões de mensagens de configuração de cada um dos tipos de agenda. Nós temos aqui um modo de consultas e um modo de simulador de voo. No caso, no cenário que eu vou fazer, vai ser de consultas médicas, então eu vou usar esse aqui que já está criado. Por aqui eu crio quais são os padrões das mensagens, então qual que é a mensagem de confirmação, caso o cliente cancele, caso o cliente confirme o agendamento, qual que é a opção de cancelar, confirmar, e aqui são realmente as opções de mensagem que o robô vai enviar para esse cliente. Outra opção é o vínculo do contato. Quando eu habilito essa opção, o contato ele fica vinculado a uma agenda específica. Então, se ele agendar um procedimento ou se ele agendar com uma pessoa específica, ele fica vinculado, fidelizado e as outras opções não aparecem mais para ele. No cenário que eu estou utilizando aqui, eu vou manter desabilitado. Enviar mensagem no mesmo dia da confirmação. Eu posso habilitar essa opção para que a confirmação de agendamento seja enviada no mesmo dia em que ele fez ou no dia anterior. No caso, eu vou colocar aqui no dia anterior e aqui eu seleciono a hora do dia. Isso vai depender, claro, do horário em que essa pessoa fizer o agendamento. Então, eu vou colocar aqui à noite, por exemplo. Ou melhor, eu vou colocar à tarde mesmo e eu mando aqui a confirmação. Outra opção aqui são os lembretes antes do agendamento. Então, além de eu mandar uma mensagem de confirmação, eu posso mandar um lembrete para o meu cliente informando que ele tem um agendamento para a data de hoje. E aqui, claro, eu defino sempre no mesmo dia do agendamento e eu defino quantas horas antes do agendamento eu quero enviar esse lembrete. Aqui também eu configuro as mensagens, né? Sempre com variáveis, tá? Essas variáveis são as que estão disponíveis, como o nome do contato, a empresa, se estiver configurado, data, hora e etc. E aqui são as categorias. Essa parte ela é voltada para a administração. Então, dentro do calendário, eu vou poder ver todos os agendamentos e em que status eles estão. Se está agendado, se foi confirmado, se já está aguardando atendimento, se não compareceu. Tudo isso eu posso ir criando conforme eu precisar. Posso editar também e eu posso escolher as cores também. Tudo isso conforme a minha necessidade, mas no padrão que o sistema traz, ele já é bem intuitivo. Aqui as mensagens do bot, então são as configurações do sistema em relação ao agendamento online. Então, se esse cliente faz um agendamento pelo WhatsApp, é por aqui que eu vou configurar o fluxo. Primeiramente, a mensagem inicial, né, com a descrição. A segunda é a primeira camada, então a primeira camada de opções, que é a especialidade. E a segunda camada de opções, que é o médico em si. Então, aqui são os agrupamentos. O primeiro agrupamento que eu coloco é a especialidade. Dentro de especialidade, eu tenho os médicos correspondentes dessa especialidade. Se eu não quiser criar duas camadas, quiser criar somente uma camada de opções, eu desativo os agrupamentos. E aí essa opção aqui ela não vai ser enviada, ele só vai mandar realmente os médicos disponíveis. No caso aqui, eu vou desativar essa opção porque eu quero que isso apareça para o meu cliente no WhatsApp. Sempre salvo aqui à esquerda, tá? Se você salvar aqui em cima, ele não vai habilitar as configurações, então sempre nessa opção aqui à esquerda para salvar. E aqui também tem outras mensagens que nós podemos configurar, mas eu vou manter da forma que já está. Depois de salvo, a próxima etapa é a criação das categorias, que seriam os agrupamentos em si. Como eu estou falando de especialidades médicas, aqui eu tenho a opção ortopedista, cardiologista, endócrino e etc. Então, aqui eu já tenho algumas criadas, mas eu posso fazer quantas eu quiser com o nome que eu preferir. Não tem muito segredo nessa etapa, é só realmente criar uma, colocar o nome e pronto. Agora, a próxima etapa dos agendamentos é a criação da agenda em si. Aqui é onde nós vamos criar os médicos. Então, eu vou colocar aqui na opção criar agendas. E aqui são os médicos configurados. Quando eu coloco aqui um que já está criado,
nós podemos ver aqui, ó, o nome da médica, a categoria dela, o tipo de agenda, que é a consultas, que nós falamos na etapa anterior, né, aquela configuração de mensagens, do robô e etc. E aqui o intervalo da agenda. No caso aqui eu defino que ela tem opções de horário de 1 em 1 hora. Isso serve para facilitar a seleção aqui nesse menu lateral. Se eu mudar aqui para 90 minutos, vão aparecer horários para mim de 90 em 90 minutos. E isso, claro, para facilitar a seleção, a configuração ali do sistema. Depois de eu configurar essa opção, eu vou configurar agora quem tem permissão para administrar essa agenda. Então, eu criei aqui e eu digo quem pode mexer nessa agenda, olhar, criar agendamentos manuais também. No caso aqui, por ser de teste, nós temos várias liberações. Outra opção aqui, duas últimas opções aqui que são bem importantes, é a permissão de agendamento online. Se eu quiser que o cliente agende sozinho pelo WhatsApp, essa opção precisa estar habilitada. Então, mantenho ela aqui habilitada. E a segunda opção é a notificação. Quando esse cliente fizer o agendamento, quem que vai receber o aviso de que tem um novo agendamento? Então, é aqui que eu configuro o número dessa pessoa, que possivelmente vai ser um administrador desse calendário, ou talvez o próprio médico. Então, aqui nós configuramos também o WhatsApp para notificação, e nós geramos uma agenda. Após gerar uma agenda, eu vou colocar por quanto tempo ela é válida. De repente, esse horário que eu coloquei aqui é só para a primeira semana ou para um primeiro mês, então eu defino aqui por quanto tempo esse horário que eu configurei aqui ele é válido. Então, eu vou gerar uma agenda até o dia 24 da próxima, que no caso seria a próxima semana. E aqui eu vou gerar meus eventos. Tenho 16 eventos gerados, disponíveis na minha agenda. Vou salvar aqui. E agora é a parte de administração. Então, aqui eu já tenho criado, eu já criei os eventos para a doutora. E agora aqui a última etapa, em meus agendamentos, é onde eu vou administrar. Então, aqui eu acesso ela, que é a que eu acabei de editar, e eu já consigo ver todos os eventos que eu criei, que estão aqui no padrão disponível. Se esses eventos estiverem diferentes de disponível, eles não vão aparecer para o contato quando ele for agendar no WhatsApp. Então, eu tenho aqui, ó, sábado, dia 21, e na próxima semana eu tenho aqui até o dia 24, conforme eu configurei. Então, são essas 4 etapas. Primeira etapa, são os tipos de agendamento, que você cria os padrões das mensagens. Segunda etapa, as categorias. Terceira etapa, o agendamento em si, no caso, o calendário dos doutores. Então, Carla Dias, Carlos, enfim, tem aqui as opções. E depois a parte de administração, que no caso são os agendamentos. Eu vou demonstrar rapidamente aqui um padrão de agendamento que eu posso colocar. Só um instante. Aqui está. Aqui. Tenho aqui a opção de agendamento, ó. Estou mandando mensagem nesse número aqui, ó. Tem um nome fictício, marcar consulta. Vou marcar uma consulta. Opção 1. Agendar convênio particular, eu vou colocar aqui convênio mesmo. Aqui as opções. E agora eu coloco o agendamento automático, que é onde está configurado aquelas opções. Aqui eu tenho cardiologista, endocrinologista. Só vou conferir aqui qual que é a opção da doutora. No caso, ela é endócrino. Vou marcar endocrinologista. E ela vai aparecer aqui nas minhas opções, Carla Dias ou Carlos Eduardo. Quando eu colocar a opção dela, eles vão aparecer os horários que eu configurei. Aqui aparecem 6 horários. Isso também é configurável, tá? Nessa opção aqui atrás, lá nas agendas, eu coloco quantos horários disponíveis ele aparece. No meu caso, eu coloquei 7 dias disponíveis na agenda, ela não atende de domingo, por isso só apareceram 6. Se eu quiser que mostre mais opções ou menos opções para o cliente, eu configuro nessa opção aqui. Agendamentos, tipos de agenda.
Então, eu vou marcar aqui novamente, vou colocar para quarta-feira. Vou colocar às 8. E o evento já foi gerado. Então, aqui ele vai pedir para eu confirmar ou não. Vou confirmar. E pronto, eu já recebi meu agendamento. Lembrando que eu também configurei um número aqui para receber essa notificação. No caso, o número que eu configurei para receber a notificação do agendamento é esse número aqui. Então, essa pessoa com esse número vai receber uma notificação de que tem um novo agendamento para a Manuela, com a doutora Carla Dias, na categoria endocrinologista e o horário com tudo certinho. Eu já recebo aqui o meu agendamento, já recebo as informações mais importantes e eu vou receber, próximo a essa data, uma confirmação se eu vou comparecer ou não. Porém, o administrador ele tem a opção de antecipar isso. Se eu vir aqui em meus agendamentos, na aba de monitoria, e acessar o agendamento, ó, ele já está em azul, aparece já o meu contato, ó, já aparece o meu contato vinculado, que fui eu que agendei. Posso colocar aqui observações, por exemplo, agendado via chatbot, posso colocar as observações que eu quiser. Inclusive, eu posso editar, eu posso adiantar a confirmação do agendamento. Então, eu não quero esperar até o dia anterior do agendamento que a pessoa fez. Eu quero já mandar agora. Eu posso já mandar a confirmação e eu já recebo aqui antecipado. Então, além da forma automática, o supervisor ele também tem essa opção de antecipar a confirmação do agendamento.